Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Aqui você tem um curso online gratuito da obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando esta obra, já estamos na quarta parte, que titula-se Das Esperanças e Consolações. Já estamos no capítulo 2 dessa quarta parte, trata das penas e gozos futuros. E hoje vamos estudar um tópico desse capítulo 2, da duração das penas. Será que existe a pena eterna? Será que somos condenados para sempre, caso venhamos a errar? Como fica a justiça divina, a sua misericórdia, perante essas questões das penalidades, das consequências no mundo espiritual? Acompanhe comigo. A pergunta número 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? O Kardec está perguntando o que acontece com relação ao período, tempo de reparação, quando o espírito cometeu erros durante a sua encarnação. Ao passar para o mundo espiritual, existe uma lei. E qual está essa lei relacionada à duração dos sofrimentos? E os Espíritos respondem: Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então Deus criou o universo, criou a vida e não obra de qualquer maneira. Não age arbitrariamente. Então, ele é perfeito e criou leis perfeitas, e nós estamos inseridos dentro dessas leis. E a questão 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride, que os sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, os Espíritos já estão adiantando aqui que não existe a penalidade eterna, a condenação eterna no mundo espiritual. E esse sofrimento depende sempre da nossa melhoria. Então, melhorando-se, qualificando-se, purificando-se, buscando o aperfeiçoamento moral, nós estabelecemos uma qualificação de vida e passamos a usufruir dos valores do amor de Deus e da felicidade em nossas vidas. E esta resposta, particularmente, foi realizada por São Luís. Questão 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo. Então, o espírito tem noção desse período, do quanto ele ficou sofrendo, em relação ao tempo em que estava encarnado? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, isso é muito interessante. O tempo, também o espaço, deixam de existir para os espíritos superiores. Eles se deslocam, eles não sentem cansaço, não sentem o peso corporal das necessidades de reabastecimento de energia física e vivem numa leveza, numa felicidade e uma satisfação de servir e serem úteis. Então se apaga diante do infinito a ideia de tempo para os espíritos que se purificam. Então o tempo só é longo para aquele que está se arrastando naquilo que não gosta de fazer. Nós mesmos, no plano de encarnados, se realizamos algo que não está dentro
das nossas perspectivas de interesse de coração, o tempo demora para passar e se arrasta. E quando fazemos algo que amamos, o tempo nem é sentido. É mais ou menos isso. Questão 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Agora, Allan Kardec foi direto ao ponto com relação às penas eternas. E nós vamos ter respostas aqui maravilhosas dos espíritos superiores. Ele responde: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Assinou São Luís. Questão 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão for negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Também assinou São Luís. Então, existem notícias de espíritos do mundo espiritual que estão há séculos e até milênios irredutíveis na proposta de crescimento. Então, são seres embrutecidos e geralmente não conseguem mais sequer estabelecer concurso com a possibilidade de reencarnação no orbe em que se encontra, sendo fatalmente transladado para orbes mais inferiores. Então é o uso do livre-arbítrio. Eles não nos tiram. Questão 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que eles sejam impostos por tempo determinado? Então, Kardec está aprofundando a questão, dando nas circunstâncias impostas exteriores para que esse tempo seja indeterminado, além da própria vontade do espírito. E São Luís responde: sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Então, existem as leis de causa e efeito, existe a justiça divina atuando na consciência, estabelecendo então essas imposições. Não é o Pai Celestial um ser implacável que determina para uns algo diferenciado para outros. Somos nós mesmos, sempre conosco mesmo, perante a própria consciência, que estabelecemos essas condições. Questão 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Então, novamente, Allan Kardec volta com o ponto da ideia da eternidade. E os espíritos respondem: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus. E é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo. Concebe-se.
Na ignorância em que se achavam, atribuem a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, nos fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um, segundo as suas obras. Assinou Santo Agostinho. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas. Ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raro é que não englobe no mesmo refúgio a pena que o revolta, e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Então, esse fogo eterno que Jesus menciona é a intensidade do sofrimento moral que é muito maior do que o físico, que os espíritos encarnados experimentam quando permanecem no erro e revoltam-se perante as leis de Deus e assim se colocam numa atitude de desvarios morais. Então a impressão é que o tempo não passa e parece que é para sempre. Mas não existe uma palavra do Cristo afirmando que haja uma condenação eterna. Ele continua: pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver, a aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos conduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Então, é muito interessante a resposta dos Espíritos. No livro dos Espíritos, estão sempre lembrando as palavras de Jesus em seu Evangelho. Então, aqui reiteramos sempre: o livro dos Espíritos é a codificação do entendimento do Evangelho de Jesus. Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Assinou o filósofo Lamennais. Guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta os sangues que tendes feito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Aqui a mensagem trata da Inquisição. Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos.
Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim e irremissíveis. Aqui o comunicante se refere à origem do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Se enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Então aqui está a explicação do que vem a ser os gemidos e ranger de dentes no Evangelho, ou sofrimento que parece não ter fim. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como tendes, ela é uma dádiva de Deus, e com auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Então, outra colocação muito interessante: nós somos espíritos imortais porque tivemos um início. Somente Deus é eterno porque não teve princípio e não terá fim. Então, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria o elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Assinou o filósofo Platão, seguidor de Sócrates. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas que são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes três princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das legislações humanas, a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, eu ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazeres de frutos que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerado, isto é, perdoável num século de ferro. Porém, no século XIX, ele se refere ao momento da publicação da obra. Não passa de vão fantasma, próprio quando muito para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade
mãe de toda a desorganização social. Então, a insistência dessas ideias infelizes gera muito mais descrença do que lógica. Tremo entrevendo toda uma ordem social abalada a ruir-se sobre seus fundamentos, por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objeto da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessárias a desgastá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Quero-lhe eterno por uma falta não eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Ou em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai o contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, passagem do espírito de um homem para outro, e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, o apóstolo. E vem a contribuição de Allan Kardec. Com o atrativo de recompensa e temor de castigos, procura estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recusa a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentar o futuro de maneira lógica, ele não repetirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com um castigo extremo as 3/4 dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam, não haveria uma contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria o homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir dependa a sua redenção. Isso toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Ou seja, o fim existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter fim, de outro lado que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito.
Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. E apoio admirar que em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimem. Não esqueçamos principalmente que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, que lhe é uma punição. Demais a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia, e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, por quanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender com significado de fogo moral. Os que têm acompanhado como nós as peripécias da vida de sofrimentos, de além-túmulo, através das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que por nada terem de material, elas não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la, no sentido restrito acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterna se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Então você que está nos seguindo está compreendendo cada vez mais a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, que não pode ser um ser implacável para condenar seus filhos eternamente. Na verdade, Deus nos dá o ensejo para nos reeducarmos, nos reabilitarmos perante as suas leis, escritas em nossa consciência, e com o uso do livre-arbítrio podemos ser pessoas melhores, esforçando-nos pelo trabalho do bem, para então reconhecermos que o tempo e o espaço são relativos à nossa condição ainda muito limitada na Terra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.